A última semana eu falei sobre o pão nosso e Jesus ali, ele pega de forma bem resumida no Evangelho de Lucas, né? Lucas relata de uma forma bem resumida. Então eu dei uma introdução no domingo passado e hoje eu vou usar o texto de Mateus para expor melhor o Pai Nosso. É porque Mateus ele expõe de uma forma muito melhor, fica fácil, didático, para que eu e você venhamos a entender. Então eu estou pregando sobre Lucas, mas eu só vou usar o texto de Mateus porque é o mesmo assunto, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 5, por favor. Põe ali o tema, por favor, Miguel. Tem aí? Você baixou. Mateus 6, 5 diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não os assemelheis a eles, pois vosso pai conhece do que necessitais antes mesmo de o pedirdes. Então, primeiro Jesus ele fala como não devemos orar, para a partir do verso 9 ele explicar como se ora. Verso 9. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos inimigos ou devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha para cá. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida no meio cristão. E quando eu digo meio cristão, eu digo protestantes, como nós, mas também católicos. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma chamada oral aqui e pedíssemos para a igreja, a uma só voz, recitar a oração do Pai Nosso, sem sombra de dúvida, todos assim fariam. Só que repare, Jesus, ele vai ensinar a orar, porque esse é o pedido dos discípulos. Senhor, nos ensina. E ele, antes de ensinar, ele faz duas advertências, falando com o que nós deveríamos tomar cuidado para depois, então, ensinar efetivamente. Ele diz: cuidado com a hipocrisia e cuidado com a vã repetição. Você vai ver aqui que, basicamente, os três primeiros pedidos têm a ver com o reino dos céus, e depois os outros três têm a ver com as nossas necessidades. Então, pode ver, não há problema em se pedir coisas para Deus, mas há uma escala. E nessa escala, as nossas necessidades têm que vir depois das necessidades do reino. É assim que ele vai nos ensinar. E ele vai colocar uma condição que, por vezes, é muito difícil para nós. Temos que ser cheios do Espírito Santo mesmo para perdoar aqueles que nos ofendem. Porque é essa condicional que ele coloca: perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que também erram contra a gente ou os nossos devedores. E que Deus possa de fato nos dar a graça nesta noite de aprender a orar. Porque é necessário que se aprenda, que se crie o hábito, é necessário que haja esforço, porque quando nós nos convertemos, nós recebemos pelo dom de Deus a salvação, pela graça, um favor merecido. Só que, na maioria das vezes, a vontade de orar não vem junto. Não vem. Você pode dizer assim: pastor, eu tenho vontade de orar. Nem sempre. Na maioria das vezes, nós precisamos criar o hábito, porque, por vezes, você vai estar cheio de coisas para fazer. Por vezes, quando você dobrar os joelhos diante do Senhor, os joelhos estarão ali, mas a sua cabeça estará em outro lugar, Eu, por vezes, já me peguei orando e, de repente, eu estou pensando em outra coisa. O que eu estava orando mesmo? Volta para cá. Por isso que é necessário aprender e é necessário paciência, perseverança, para que nós venhamos a criar este hábito, porque orar é hábito. Então, quero passar aqui alguns princípios. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. Primeiro, Jesus ensina o que evitar na oração. No versículo 5, ele diz assim: quando orardes, Jesus ele não diz assim, e se vocês orarem. Não, mas ele parte do pressuposto que nós vamos orar. Cristãos oram, então ele diz: quando vocês orarem. E eu sei que quando se fala a respeito de oração, perguntas que ficam na cabeça
de muitas pessoas, na minha ficou durante muito tempo, é a questão seguinte: há um tempo específico para se orar que a Bíblia ordena? Pelo menos eu aprendi assim. Eu aprendi que tinha que ser no mínimo 1 hora. Por quê? Por conta daquela passagem onde Jesus vai e repreende os discípulos dizendo: não conseguis orar nem ao menos 1 hora? Então eles colocavam que 1 hora, pelo menos a igreja que eu era assim, que 1 hora era o padrão mínimo. Então havia vezes que eu estava na oração de manhã ali e realmente, às vezes faltava coisas. Eu falei: nossa, já deu 1 hora, eu tenho mais coisas para orar ainda. Só que tinha dias que 15 minutos já tinha orado para tudo, eu ficava 45 minutos angustiado, repetindo o que eu já tinha orado. Não há um tempo específico. Lutero vai dizer assim: quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais eu oro. E Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar, ou seja, o tempo todo. O tempo todo, não que estejamos literalmente de joelhos. Você não precisa estar de joelho para orar. Você pode orar no trânsito. O trânsito é uma ótima opção. O cara dá uma fechada em você, você vai para o céu, para uma igreja, que Deus abençoe. Você encontra um bom caminho. Você que a irmã está lá fazendo o almoço da família. Ore e fala: Deus, obrigado por este alimento, pelo suprimento, pela provisão do Senhor na minha casa. E se você lembrar de alguém que talvez esteja em necessidade, olha, é uma ótima oportunidade para você também ser caridoso para com o próximo. Olha, o Senhor tem provido para mim, eu também vou ajudar essa outra pessoa. Você pode orar naquele sentido de que: olha, Deus, obrigado pelo alimento que enche o estômago, mas eu agradeço principalmente pelo alimento que vem na minha alma, que alimenta o meu espírito. Você pode, e eu aconselho, na verdade você deve, não apenas essas orações esporádicas durante o dia, mas um tempo específico mesmo. Lá em casa nós temos o hábito de orar pela manhã. Eu acordo mais cedo, mas daí na hora que dá 6h30 eu acordo os meninos para que nós possamos orar juntos. Então, se a família conseguir tirar esse tempo, seja o culto doméstico, é um tempo de oração mesmo, é de suma importância. Só que Jesus ele vem e diz assim: olha, mas não sejam como os hipócritas. A palavra hipócrita aqui, originalmente usada no grego, significa se esconder atrás de algo. Ela foi usada primeiramente com os atores gregos, onde eles tinham uma máscara, sabe, você deve lembrar, aqueles teatros antigos, onde a pessoa colocava uma máscara de feliz, ou trocava uma máscara de triste na frente. Por que esconder atrás de algo? A pessoa às vezes podia estar quebrada por dentro, cheia de problemas, angústias e até chorando, mas ela colocava aquela máscara ali de alegria para dizer: olha, eu estou me escondendo atrás de algo. E com o passar do tempo, esta palavra hipócrita veio designar aquilo que parece o que não é. Este é o entendimento que nós temos. E aí, então Jesus vem e usa este termo para designar pessoas que por vezes tentam parecer espirituais. Todavia, a sua vida é totalmente diferente. Jesus ele condena os fariseus pelo fato deles orarem em público. Não há nenhum problema orar em público. Aqui na igreja nós oramos, os irmãos começaram orando, os irmãos terminam orando, nós oramos juntos, no pequeno grupo oramos. Não há problema orar em público. O errado que Jesus vem dizer é quando você faz algo para impressionar os outros. Quando a motivação é errada. Esta era a motivação dos fariseus. Eles queriam orar não porque eles queriam agradar a Deus, mas porque eles queriam aparecer. E é claro que isso nós podemos usar em todas as áreas da vida. Não apenas em relação à oração. Na igreja. Na igreja, quantas vezes nós vemos o nosso coração totalmente desviado daquilo que deve ser reto? Pessoas que se envolvem, que participam, que cantam, que pregam, que choram, mas todavia, fora daqui deste salão, é outra vida. Eles separam a vida em uma vida aqui, no dia de domingo à noite, e outra vida lá fora. Nas redes sociais nem se sabe, nem se tem ideia que a pessoa é cristã, porque não aparece. Não tem nada a ver. Isso beira o quê? A hipocrisia. É você vir e derramar rios de lágrima, para durante a semana ser um pervertido. A forma que nós falamos, não apenas aqui, mas principalmente fora deste lugar de culto, fala muito de nós. Não adianta você aqui falar o evangeliquez: ô irmão, a paz, glória a Deus, aleluia. Mas lá no seu serviço, você rir de piadinhas de duplo sentido. Você falar palavras de baixo calão, não vou nem dizer palavrão não precisa nem falar, óbvio.
Mas palavras de baixo calão, você está mostrando ali um tom de hipocrisia. Não adianta você tratar os seus pais de uma péssima forma, chamá-los de você, velho, não honrá-los de forma alguma, mas no dia do aniversário vai para o Facebook e diz, vai ter textão sim, é rainha, minha vida, ai se não fosse ela, mas durante o dia, durante a semana, não tem nada a ver com aquilo. Isso chama-se hipocrisia. E Jesus está aqui direcionando aos fariseus, aos que estavam dentro da igreja. Olha um outro exemplo de hipocrisia. Está lá, a ovelha vai e posta uma foto totalmente sem lã, de biquíni, mas mete o versículo embaixo. Ridículo, hipócrita. E Jesus vem dizer que nós não devemos seguir para esse caminho. Nas sinagogas tinha-se o hábito de se pregar sentado, orar sentado. E então, quando um fariseu ia fazer uma oração, ele tinha o hábito de levantar no meio do povo para que as pessoas pudessem vê-lo. E é isso que Jesus vem em combate. Olha, vocês estão aí apenas querendo aparecer. E hoje tem também, o fariseu moderno, óbvio que tem. Quem nunca viu? O irmãozinho que às vezes, na congregação, que é na igreja, ele anda até meio curvado, né? Corcunda, ele anda assim, ó. Fala, manso, devagarzinho. Você dá o microfone na mão do rapaz, o cara vira, porque Deus, aleluia! Foi louco, de onde que saiu isso daí? Mas a vida inteira ele é um. O cara pega o microfone e parece que se transforma. Ou seja, ele quer aparentar uma religiosidade que ele não tem. E nós temos que tomar cuidado para que nós também não venhamos a fazer isso, hipocrisia. E então, depois ele vai começar a ensinar a forma correta. Ele vai falar sobre vãs repetições, eu vou dizer mais para frente, mas depois ele começa a ensinar a forma correta, que é o segundo princípio. Põe ali, por favor. Como orar da forma correta. Olha o verso 6, acompanha comigo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai. E teu pai que está em secreto te recompensará. Aqui Jesus, ele não está dizendo assim, eu só vou ouvir a oração que vocês fizerem no quarto. Senhor, mas eu estava orando por algo, dirigindo, então o senhor não vai ouvir? Não, não é isso, óbvio, né? O combate aqui, lembre-se, o combate é a hipocrisia, é as pessoas que não têm sinceridade de coração. Então, ele diz assim, quando orares, não useis de vãs repetições. Ele não diz que não pode repetir. Ele diz que nós não devemos usar de vãs repetições, ou seja, apenas palavras faladas de uma forma mecânica. Repetir orações de forma mecânica, não é isso que nós vemos nos católicos. Vai lá. Eu, quando era coroinha lá, todo ano tinha que confessar para o padre, né? E para mim, às vezes, ele dava uma carga bem grande de coisa para rezar. Ó, você tem que ser uns 10 Pai Nosso, uns 50 Ave Maria. E você vai lá, né? Pai Nosso, e quantas vezes eu estava no terço lá, e você sabe, né? É 1, 10, 1, 10, 1, 10, né? Eu estava lá, eu olhava, falei, não está vendo. Eu pulava algumas, óbvio, né? Dava o meu jeitinho. Essas vãs repetições não devem ser usadas apenas de forma mecânica. E é claro que o crente faz isso também, pode ver. Tudo que é a frase que ele faz, ele termina com o em nome de Jesus. Ele pensa que o em nome de Jesus é uma chave mágica para as portas se abrirem. Não importa o que você ore, contando que você fale no final a frase mágica, sim, salabim. Não, perdão, em nome de Jesus. As coisas vão acontecer. No versículo 8, Jesus vai dizer que o Pai que está nos céus sabe das nossas necessidades. Ele não está de forma nenhuma nos desestimulando a orar, porque você pode pensar assim, calma aí, se Deus sabe, para que eu vou orar? Não, não é. Ele está, na verdade, nos estimulando a clamar mais por Ele, a entrar em batalha com Deus. Não sei se eu posso usar esse termo dentro da igreja cristã, hoje é meio complicado, né? Em que sentido? Imagina que você é mãe e o seu filho lá esteja com fome. O meu filho, ele, menor, né? 9 horas da manhã, fala, pai, quer almoçar? 9h30, pai, quer almoçar? 10 horas, pai, quer almoçar? Ele vai falando isso até o meio-dia. E então, o filho fica lá, gotejando na cabeça da mãe. Mãe, quer almoçar? Mãe, quer almoçar? Mãe, quer almoçar? Mãe, quer almoçar? Ele está usando de vãs repetições?
Agora, e se ele falasse assim: mãe, quero almoçar? E a mãe não respondesse? E em vez de ele ficar repetindo a mesma coisa, ele fosse lá e dissesse: mãe, eu pedi para almoçar, não sei se a senhora não ouviu, a senhora está chateada com alguma coisa? Eu fiz algo que magoou a senhora? Eu estou fazendo algo errado para que eu possa mudar, porque a senhora não me responde. Você consegue reparar que isso daí é um argumento válido na oração? É você orar ao Senhor e de repente Deus não responde. E você faz o quê? Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Esse é o tipo de oração que nós podemos fazer. Não é uma insistência vã, não são vãs repetições, mas algo que se é permitido segundo a Escritura. Então, esse é o tipo de oração. Eu particularmente, eu tenho os meus pedidos anotados, no bloquinho de nota ali no celular. Hoje, quem que não tem celular? Por quê? Porque eu esqueço. É só por conta disso, é porque eu esqueço. Todavia, eu por vezes, o que guia a minha oração é o Pai Nosso. Eu pego ele desde o começo até o final, e eu vou dando aquelas intercaladas ali e orando por cada coisa. Pai nosso que estás no céu, eu lembro, Deus, tu estás no céu, tu és santo, soberano, bendito, toda honra ao teu nome, santificado seja o teu nome, ou seja, separado de tudo que é tipo de piadinha, de coisas imorais, de nada, de foto, sem roupa, sem lã, sem nada, separado. Então, o Pai Nosso, por vezes, serve de guia para mim e para você. No versículo 9, olha o que vai dizer: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa dizendo assim: sim, ele é Pai, Pai nosso. Todavia, ele é um Pai que está nos céus, mostrando que não devemos tratá-lo de igual para igual. Se o seu pai terreno, você não trata de igual para igual, eu particularmente eu fico assustado, louco da vida, para não dizer outra coisa, quando eu vejo um adolescente chamando pai e mãe de você, criança. Precisa aprender. Lá em casa, o meu menor me chama de você. Você pensa, pastor, queimar essa língua, Não é, porque ele vê os irmãos tratando um com o outro como você, então chama você. Então é uma coisa que você precisa ensinar desde o começo. Só que nós não estamos falando aqui de um pai terreno. Estamos falando do Pai celestial. Por isso que Jesus deixa claro, olha, ele é Pai, só que ele está no céu. Não tem essa história desses heréis aí, não. Ah, você é igual a Jesus. Não é, irmão, pelo amor de Deus, não é. Não é. Mas ele diz, é Pai. E repare, e não começa assim, Pai meu. Mas ele diz, Pai nosso, mostrando que ele não é apenas o meu Pai, mas que eu estou inserido numa família. Não é assim que você conversa com o seu irmão, porque o nosso Pai, você não fala para o seu irmão, o meu Pai. Ou seja, há outras pessoas que também são filhos de Deus, filhas de Deus, que nós precisamos manter o nosso relacionamento. Nós fazemos parte de uma família. O cristianismo, ele é coletivo. Cristianismo não é uma religião solitária. O cristianismo, ele é coletivo, nada de individualismo. E perceba a ordem instrutiva aqui de Jesus Cristo. Primeiro, ele diz que nós devemos orar pelas coisas relacionadas ao céu, para só depois, então, orarmos pelas coisas relacionadas a nós, às nossas necessidades. Se eu pudesse fazer uma pergunta para você, eu vou fazer. Claro que é uma pergunta retórica, não precisa responder. Como é a sua oração? Eu vou resumir aqui como é a oração da maioria de nós. Deus me ajuda. Senhor, a dificuldade é grande, mas eu preciso de Ti. Senhor, toca o coração do meu marido, da minha esposa. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Nós começamos sempre desse jeito, conosco. Sendo que o Senhor nos ensina que devemos começar de uma forma diferente. Podemos e devemos orar pelas nossas necessidades, mas essa não é a causa primária. Tiago 4,3 vai dizer assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, pedem para se esbanjar. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque não respeitamos essa ordem. Não oramos para as coisas relacionadas ao céu primeiro. Ele começa dizendo, santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa literalmente separado. O nome de Deus é separado. Não deve ser usado em brincadeiras, em piadas, em nada dessas coisas. Ele diz que nós devemos orar dizendo assim, Senhor, que venha o teu reino sobre nós.
O reino no sentido do reino de Deus, que já está de uma forma presente hoje, é verdade, pela igreja, não de forma completa, claro, mas já está presente hoje. Então nós devemos orar: Senhor, que o teu reino venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, venha sobre essa cidade. E quando nós oramos em relação ao reino também, devemos lembrar que há um rei. E se há um rei, há súditos. E nós devemos ver em qual posição nós estamos, na posição de mandar ou de se submeter. Como o rei aqui é Deus, a todos nós resta a mesma posição: servos. Só que eu sei, há uma dificuldade tremenda em orarmos para Deus governar a nossa vida. Sabe por quê? Você não quer. Você muitas vezes não quer que Deus faça a vontade dele na sua vida. Você quer que a sua vontade seja feita. Você às vezes está em dúvida em relação a duas coisas. E no fundo você sabe: olha, o caminho de Deus é esse aqui, mas eu queria o outro. Então às vezes você vai orar, não querendo ouvir aquilo que Deus tem a dizer, mas esperando ouvir o eco da sua própria voz. E então você pergunta para as pessoas, dizendo: olha, eu estava querendo tomar uma decisão, o que você acha? Você sabe que é certo, mas você quer achar um álibi, alguém que concorde com você, para que você possa tomar aquela decisão e dizer: ah, mas aí eu perguntei para fulano também falou que eu tinha que fazer isso mesmo. Venha o teu reino. O Senhor deve nos governar. É por isso que uma das orações mais difíceis que você vai fazer na sua vida, sabe qual é? Senhor, faça a tua vontade. O dia que você estiver diante de um baita de um problema, e você saber que a vontade de Deus é esta, e você dizer: ó Deus, que seja feita a tua vontade, sabendo que você queria o oposto. Aí você vai entender porque Jesus suou gotas de sangue, e aquilo ali não foi um milagre. Aquilo é um evento que pode acontecer com qualquer um de nós, tamanho seja o grau de tensão. É hematidrose o nome deste fenômeno, né? Quando você soa gotas de sangue, para você ver o quão tenso Jesus estava no Getsemane, para dizer: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque no final, sempre a vontade de Deus, como o próprio Paulo diz, é boa, perfeita e agradável. Dos irmãos que estão aqui há mais tempo já sabem, né? Se eu pudesse escolher algumas coisas, eu tinha tomado caminhos totalmente diferentes. Primeiro, que eu nunca seria pastor. Nunca quis. Se eu pudesse, eu estava no quartel até hoje, com a vida milionária de sargento. Sabe, sargento é tudo rico, né? Sargentaiada aqui, sabe? Né? É nada, irmão. Nada, quebrado. É melhor que pastor. Se eu pudesse, eu estava lá. Estava lá. Ah, mas eu tive que fazer essa oração aqui. Senhor. Acredito, Senhor. Senhor, manda um anjo. Quase que eu falei assim, né? Se eu mandar um anjo, eu acredito que eu tenho que sair do quartel. Quase que eu fiz aquelas provas. Senhor, eu vou colocar a toalha aqui no quintal. Se amanhecer molhada a toalha e o chão seco, o Senhor falou. Essa oração nos quebra. Mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. É por isso que ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque nos céus é feita a vontade soberana de Deus. Aqui na terra, nós, seres humanos, teimamos em não obedecer. Terceiro e último, para encerrar, põe ali, por favor, meu irmão. Terceiro, orar por nossas necessidades. Olha o versículo 11, acompanha comigo, por favor. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Repare que Jesus não disse assim: o contrafilé de cada dia nos dá hoje. Não. O pão. O pão para mostrar que o compromisso que Deus tem conosco é com as necessidades básicas. Eu sei que isso pode desanimar, mas esta é a promessa. E este é o compromisso.
de que as nossas necessidades básicas sempre serão supridas. É por isso que a Escritura vai dizer, que Paulo vai dizer, olha, tendo que comer e com que se vestir, estejais contentes. E às vezes você está lá furioso, por quê? Porque não tem a carne. Quantos aqui, irmão? Às vezes a gente é ser humano. E eu estou lá em casa, às vezes, que 4 dias seguidos de frango. Eu falei, mas eu vou virar uma galinha nessa casa. Não dá, só frango. E às vezes eu tentava ficar meio furioso. Falei, de novo. Aí minha esposa vai variando o tipo de frango, né? Daí faz estrogonofe, mas é frango. Ela tenta me enganar. Não é? Hoje é estrogonofe. Mas é frango, criatura. E às vezes a gente tende a ficar furioso. Só que nós nos esquecemos que até o frango prematuro, o ovo, também é provisão. Também é Deus suprindo as nossas necessidades, cumprindo aqui que Ele disse que faria. Não fique indignado, mas aprenda a agradecer. E Ele diz, o pão nosso de cada dia, né? Ore pelo de hoje, para que Deus possa prover hoje. E isso para que eu e você venhamos de fato a depender dEle diariamente. Por que você acha que o maná era colhido todo dia? Para que o povo não fizesse um estoque. E o povo fazendo estoque, tendo comida, buscar Deus para quê? Devemos depender de Deus a cada dia. Por isso que o pão nosso de cada dia. E é claro, né? O pão nosso não está apenas relacionado à comida. Você pode relacionar a outras coisas que são básicas, necessárias. Eu, por exemplo, chegando no final de mês, hoje é 27, né? Eu olho as contas da igreja e olho o que tem. Falei, Senhor, pão nosso cada dia nos dá hoje. Senhor, diz, Pix, pelo amor de Deus, Senhor. Está fechando o mês. Para pagar o necessário. Não há problema você falar, oh Deus, o aluguel está chegando. Ainda não consegui aquilo que eu queria. O Senhor possa prover. O desse dia, para que eu possa honrar os meus compromissos. Se você está desempregado, você deve orar. Oh Deus, me dê a graça de trazer o pão para a minha casa. E são essas orações que o Senhor responde, que nós oramos de acordo com a sua palavra. Então ore, mas ore mesmo. Nós vemos aqui no versículo 12, que ele diz assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Eu não preciso nem explicar, né? Dívida, que não está falando de dinheiro não, irmão. Porque tem pessoas que leem isso aqui, perdoa as nossas dívidas. Daí o pastor faz a oração para a toalhinha ungida e pede para o fulano ir lá colocar na porta do banco. Para que a dívida dele possa sumir. E o infeliz vem dar o testemunho que sumiu. Eu não entendo essas coisas. Mas essas dívidas não têm a ver com dinheiro. Essas dívidas têm a ver com o pecado. Com a dívida que nós adquirimos diante de Deus por conta das nossas má intenções, dos nossos atos errados, por conta dos nossos pensamentos pecaminosos, que tudo isso vai sendo colocado na balança. É a dívida que nós temos para com o Senhor. E como não temos como pagar essa dívida, é por isso que ele diz, como devemos chegar diante do Senhor? Pai, perdoa-me. Eu não tenho condição. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Pois este mesmo Deus que prometeu pão, é o mesmo Deus que prometeu perdão. Toda vez que houver um coração arrependido diante do Senhor, por mais que tenhamos falhado diversas vezes, é a certeza que nós encontraremos um Deus perdoador. Não estou dizendo que não haverá terríveis circunstâncias por conta do nosso pecado. Sim, Deus perdoa o pecado, mas as consequências vêm. Hoje mesmo, né, soltamos um vídeo lá na internet sobre aquele caso do mendigo, do adultério lá com a mulher do personal. E eu deixei bem claro, não importa qualquer um daqueles dois, a moça que cometeu o adultério e aquele mendigo falastrão metido a Dom Juan. Se houver arrependimento, Deus perdoa. Só que as consequências virão. Imagine que essa moça se arrependa e é para isso que nós devemos orar, sim, que haja arrependimento. Mas ela vai ter que carregar essa pecha por onde ela for. Toda academia que ela entrar, ela vai ter que ouvir uma gracinha. Você não me quis porque eu estou limpinho. Se eu tivesse um pouquinho mais maltrapilho, mais fedido, talvez você me aceitava. Vai ter que ouvir. Deus perdoa, mas as consequências, elas sempre virão.
É por isso que eu e você devemos lembrar que o perdão de Deus, ele não é limitado. O perdão de Deus só não acontece na nossa vida quando não há arrependimento. Mas se há um arrependimento, sempre vai haver perdão. Mas aqui ele coloca uma condição. Aqui ele coloca uma condição. Senhor, perdoa os meus pecados. Assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Isso aqui vem para nos humilhar. Isso aqui vem para nos quebrar. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, há pessoas que vocês não suportam olhar na cara. Há pessoas que vocês não suportam ouvir o nome. Há pessoas que se passarem na mesma rua que você muda de rua. Porque você diz, eu não suporto fulano. O que ele fez é imperdoável. Não é. É uma condição. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Talvez sim mentiram a teu respeito, te difamaram, fizeram mal para você. Eu vou dar alguns exemplos mais duros ainda, mais duros. Perdoar não quer dizer, óbvio, né? Perdoar não quer dizer que as coisas vão voltar a ser a mil maravilhas. Claro que não. Imagina o seguinte, um exemplo bem básico, né? Antes de entrar nesses exemplos mais duros. Imagina que está lá sumindo dinheiro na sua casa e você desconfia que é o seu filho. Porque você chega todo dia, põe a carteira ali na mesa de centro e de repente você vai ver, mas tinha 20 reais aqui, sumiu? Tinha tanto aqui, sumiu? E então você instala uma lâmpada com aquela câmera e descobre o menino ou a menina pegando dinheiro. Então você chega e aperta. E o filho confessa, não pai, fui eu. Eu fiz isso, me perdoa. Você deve perdoar? Óbvio. Deve deixar a carteira em cima da mesa de centro de novo? Não. Alguns hábitos são mudados. Claro que são mudados. Mas eu vou dar alguns exemplos piores. Durante esses anos de cristianismo, eu já conversei com mulheres que sofreram os piores tipos de abusos possíveis. Terrível. Mulheres dizer, olha, eu só de ouvir o nome, mas me embrulha o estômago. Deve ser muito difícil. Muito. Não mulheres, homens também sofreram abuso. Todo tipo. Deve ser muito difícil. Lembra do caso em 2008 daquela adolescente chamada Eloá Pimentel, que foi morta pelo namorado num apartamento aqui, foi Santo André, Caíque de lá. Você lembra que é Santo André, né? É ali na região do ABC, eu não lembro. E então, depois de horas e horas de cativeiro, Lindbergh, se eu não me engano o nome dele, ele foi e matou a menina, 15 anos namorando também. Para quê, gente? Mas ele foi e matou a menina. Se você tem filho ou filha, só de imaginar algo desse tipo acontecendo com ele, com ela, o seu amor para com seu filho aumenta muito. Pode ter certeza. Muito. E então, a não ser que a mãe dela seja uma atriz de primeira qualidade, o que eu acredito que não seja, eu lembro de estar ali, a filha no caixão, 15 anos morta, e a mãe dela, Eloá Pimentel, dizendo para todo mundo ouvir, fulano, eu perdoo você por você ter matado aqui a minha filha. Gente, se sair na crente, eu não sei o que é. Eu estou dizendo que ela vai mais para frente convidar ele para tomar um café em casa? Óbvio que não. Mas só perdoa de verdade quem primeiro sabe o quanto foi perdoado. É por isso que essa condicional aqui, na verdade, não quer dizer assim, olha, você perdoou fulano? Então é certeza de Deus te perdoar. Não. Na verdade, isso aqui quer dizer o seguinte, aqueles que de fato receberam o perdão genuíno de Deus, ainda que às vezes a circunstância ali seja difícil, ele possa demorar um período para digerir aquele mal que fizeram a ele, ele vai perdoar com toda certeza. Porque olha o que vai dizer no versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
Uma das provas irrefutáveis de que o Espírito Santo habita em você e em mim, sabe qual é? Que você perdoa. Este é um sinal. Um sinal de que você é nascido de novo. Verdadeiramente. É que você perdoa. Independente do mal. Como eu disse, algumas coisas que às vezes demoramos sim um pouco para digerir. Mas o perdão é o sinal externo de um verdadeiro convertido. É uma expressão clara de que o Espírito Santo habita em nós e de que nós nascemos de novo. Agora, se você não consegue perdoar, meu irmão, minha irmã, você deveria reavaliar o seu cristianismo. Eu já ouvi frases absurdas, porque quando você pega por o lado mais sensível, né, adultério é algo terrível. Infelizmente, na igreja, lidamos com isso. Só quem passa a desgraça dessa sabe o que é. Terrível. Mas daí, ficamos, oramos, buscamos a Deus, e com o tempo o Senhor vai tocando o nosso coração. Mas eu já vi pessoas que depois de anos na igreja, por conta de um erro que o marido cometeu lá atrás, dizer assim: isso daqui eu não perdoo. Morro, mas não perdoo. Isso daqui vai comigo para o túmulo. Quando eu ouço isso, sabe o que eu falo? Cuidado. O dia que os seus olhos se abrirem, você vai estar em um péssimo lugar. Porque um filho e uma filha de Deus jamais diriam algo parecido com isso. Você pode dizer: eu estou arrebentada por dentro e eu vou te perdoar, mas agora a mágoa é grande. Mas eu irei perdoar. Agora dizer, jamais. É um grande indício que você talvez nunca nasceu de novo. Um cristão verdadeiro jamais vai dizer isso. E por que nós temos que perdoar? Já estou encerrando. Por que nós temos que perdoar toda e qualquer ofensa? Por quê? É só você lembrar dos seus erros, da quantidade de absurdos que você faz, da quantidade de pensamentos terríveis, pervertidos, mentirosos que passam na sua mente. E quando você dobra os joelhos a Deus e pede para que Ele te perdoe, Ele perdoa. Por que nós não iremos perdoar aquele que talvez errou com a gente, e até em um grau menor? Devemos perdoar. Lembra aquela parábola do credor incompassivo? Um homem chega e diz assim para o seu empregado, para o seu patrão, diz: Senhor, eu estou devendo aí, eu não lembro exato o número em reais, mas era algo mais ou menos assim, em questão de 3 mil reais, alguma coisa, uma dívida que esse trabalhador tinha. E ele chega e diz: patrão, Senhor, tenha compaixão de mim, que eu tudo vou te pagar. E então, aquele homem, ele não perdoa um servo que devia pouco. E depois, ele descobre que a dívida que ele tinha para com o chefe dele era impagável. Eu e você devemos lembrar que, ainda que as pessoas acumulem dívidas, e muitas dívidas conosco, ainda que as pessoas possam errar, e muito com a gente, e vão errar. Pessoas que você depositou a confiança durante anos, essas pessoas vão errar. E às vezes erros que você vai colocar a mão na cabeça e dizer: eu nunca imaginei que você faria tal coisa. Ainda assim, nós não temos o direito de dizer: não perdoo. Por quê? Porque a nossa dívida para com o Senhor é muito maior, e Ele nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Para nós, filhos e filhas de Deus, perdão não é opcional. Perdão é um dever. Você apenas se submete. E por último, ele termina dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Se olharmos o contexto aqui ao qual está sendo dito, a tentação primária é a tentação de não perdoar mesmo. Porque nós somos tentados a não perdoar. Nós temos aquele fetiche de achar gostoso sentir mágoa de alguém, porque, nossa, o que ele fez, qualquer pessoa que eu dissesse, me daria razão. Nós somos assim.
Então a primeira tentação é esta: a tentação de não perdoar. Mas é claro, nós podemos usar isso aqui em qualquer área da nossa vida. Podemos e devemos orar: Deus, me livre de cair em tentação. E cada um aqui de vocês sabem exatamente onde o calo aperta. Sabe exatamente onde é tentado. Na mentira, diversas vezes, a ponto da mentira virar até hábito. Porque tem pessoas que têm o hábito de mentir. Não precisava mentir, mas ela, como criou o hábito, ela mente. Às vezes você deve orar para que Deus te livre da tentação de não se endividar. Porque esse é um grande problema do ser humano. É impressionante. Ele não consegue poupar. Ele não consegue trabalhar para depois gastar, mas ele gasta para depois pagar. Ele não vê a hora de acabar um carnê, e você pensa: para quê? É para respirar? Não, é para fazer outro. Se esse é o seu problema, você deve orar: Deus, me livra dessas tentações. Me livra de falar mal dos outros. Porque às vezes tem nada para falar, o que a gente pensa? O fulano fez tal coisa. Pelo menos agora tem um assunto. Olha aqui, vem aqui, você não sabe o que aconteceu, criatura. Fulano lá, lembra? Aquela cara e tadinha, você não sabe o que ela fez. Apenas para puxar papo. Terrível. Inveja. Você deve constantemente orar dizendo: Deus me livra da inveja. E se você está dizendo assim no seu coração: eu não tenho inveja, ora para Deus também te dar humildade. Que você cai em outro extremo agora. Todos nós temos. Algum em uma medida maior, em outra menor. Mas todos nós temos. Ore para que Deus te livre da imoralidade conjugal. Das crises no casamento. E em todo e qualquer tipo de tentação. E ele termina dizendo: por quê? Porque dele é o reino, dele é o poder, e do Senhor é a glória para sempre. Amém, meus irmãos?